E aí, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, da Igreja Batista no Caminho da Fé. Nós estamos falando um pouco sobre uma síntese do Antigo Testamento e hoje nós vamos estar continuando o tema iniciado na última aula, onde nós falamos um pouco sobre os livros proféticos. Então, vamos falar mais um pouco sobre alguns livros denominados como profetas menores. Vamos começar com Obadias, então. O significado do nome Obadias, que é servo do Senhor, ele é o menor livro do Antigo Testamento e ele teve um único propósito com o escrito desse livro, que foi trazer uma sentença contra a nação de Edom. Edom era um povo descendente da tribo de Esaú. E eles passaram a viver no sul da região de Judá, do Reino do Sul, e eles eram vistos como inimigos do povo de Deus. Então, os edomitas, né, que eram o povo de Edom, em vários momentos, em vários relatos bíblicos, a gente vê que eles eram realmente opostos a Deus. Então, tem relatos como em 1 Samuel, onde eles tinham uma oposição ao rei Saul, eles lutaram contra Davi, também eles tinham uma oposição a Salomão. Então, em vários momentos, eles eram vistos e eles eram realmente inimigos dos israelitas, do povo de Deus. Então, a ideia do livro do profeta Obadias foi mostrar a sentença que Deus traria contra a nação de Edom. E a gente tem aqui um trecho retirado do capítulo 1 do livro de Obadias. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Então aqui a gente vê a relação já com a descendência, uma vez que os edomitas eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, perdão, e eles foram extintos devido à sua oposição contra o Senhor. Então, as profecias que estão contidas no livro contra a destruição de Edom, elas já aconteceram. Elas se concretizaram no período dos caldeus, quando estes foram e devastaram Edom. Então, a ideia do livro de Obadias é essa. Uma vez que o livro é muito curto, a gente já falou sobre o propósito desse livro. Passando então para Jonas. Jonas, ele era contemporâneo de Oséias e de Amós, no período de mais ou menos 793 e 753 a.C. Nesse período, nessa época, tanto Judá quanto Israel, eles viviam uma época de abastança, então eles estavam relativamente tranquilos. Porém, a ideia de Jonas foi profetizar não somente para o povo de Deus, para o povo de Judá e para o povo de Israel. Então, o tema do livro, ele é a compaixão para Nínive. Porque a ideia do livro foi Deus realmente mostrar que através da desobediência de um profeta, ele iria levar a salvação para um povo pagão, para um povo que não estava próximo a Deus. Então, o livro começa com um chamado de Jonas. Deus, na verdade, chama Jonas para que ele vá até Nínive e leve a mensagem de arrependimento para esse povo, uma vez que eles estavam distantes de Deus. E a gente tem um trecho aqui que fala um pouco melhor sobre isso. Lá em Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então a gente vê aqui que Jonas foi chamado por Deus para ir até Nínive, só que ele foi no sentido contrário, foi para uma cidade totalmente oposta a Nínive. E aí a gente tem algumas explicações para o motivo dele ter feito isso. Nínive era a capital da Assíria, e os assírios eles eram vistos como inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Além disso, eles eram conhecidos por sua violência e maldade. Então, se a gente pensar, Jonas, ele era um israelita, do povo de Deus. E ele, com todo o seu patriotismo, ele deve ter pensado, nossa, mas eu vou para a Síria levar uma mensagem de arrependimento para esse povo, sendo que eles são os nossos inimigos?
Além disso, se a gente pensar no contexto dos profetas, na aula passada nós já estudamos que alguns profetas, eles já tinham profetizado que o reino do norte ia ser devastado pela Síria, eles iam ser levados cativos pelos assírios. Então Jonas deve ter pensado, por que eu vou levar uma mensagem de arrependimento para esse povo se eles continuarem longe de Deus, Deus pode destruir essa nação. Além disso, eles eram violentos, eles eram maldosos. Então, provavelmente Jonas deve ter tido muito medo de ir para lá e pregar uma mensagem de arrependimento e o povo, por exemplo, matar ele. Então, por isso ele pegou e foi para um sentido totalmente contrário à cidade de Nínive. Porém, na descrição do livro, nós vemos que Jonas ele embarcou, só que quando ele estava no meio do mar, iniciou uma tempestade muito forte. E aí os marujos jogaram ele no mar, porque eles perceberam que a ira de Deus com aquela tempestade era por conta de Jonas. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos a provisão e o milagre de Deus na vida de Jonas, aonde um grande peixe engoliu ele e o jogou na beira do mar, na terra, né? E aí, a partir de então, Jonas ele recebe um segundo chamado. E o chamado seria novamente para ele ir e pregar a mensagem de arrependimento para os ninivitas. E lá foi ele, Jonas obedeceu dessa vez, e o povo de Nínive se arrependeu, se voltou para o Senhor. E aí a gente vê que com isso, Jonas ele ficou muito desgostoso, ele realmente ficou insatisfeito com o povo se arrependendo. A gente tem aqui no capítulo 4 de Jonas falando um pouco mais sobre isso. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Então aqui a gente vê que com o arrependimento do povo de Nínive, Jonas ele ficou realmente muito insatisfeito com isso. E essa é a ideia do livro de Jonas. Então a gente vai para Miqueias. Miqueias ele viveu na época dos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, mais ou menos entre 750 e 686 a.C. E nessa época, tanto Judá quanto Israel estavam vivendo um relaxamento moral e espiritual intenso. E é até engraçado que o autor da lição que nós estamos estudando hoje, ele até faz uma comparação com a situação social que o povo vivia, é a situação social que nós vivemos aqui no Brasil nos últimos anos. Olha só, um dos motivos que relata esse relaxamento moral do povo. Os ricos, eles enriqueciam explorando os pobres. Olha só lá em Miqueias capítulo 2. Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva, o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Olha só então. Outro motivo, tinha muita corrupção na liderança de Israel. Olha só um outro trecho aqui de Miqueias. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda nem se apoiam no Senhor, e ainda se apoiam no Senhor dizendo: O Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos acontecerá. Então, olha só, eles agiam em meio a suborno, em meio a propina, e ainda se apoiavam no Senhor, dizendo que o Senhor estava no meio deles. Um outro motivo também, o comércio acontecia com muita desonestidade. Olha só no capítulo 6 de Miqueias. Poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Então a gente vê que realmente o povo está vivendo numa situação de depravação moral e espiritual muito grande. Então Miqueias, ele vem com o motivo de pedir a equidade e a justiça para a vida do povo de Deus, uma vez que eles estavam vivendo em todo esse contexto que foi descrito anteriormente. E o livro ele pode ser estruturado em alguns tópicos, de acordo com seus capítulos, igual a gente descreve aqui. Ó. Então, no capítulo 1, o livro de Miqueias vai falar um pouco sobre a previsão da queda do Reino Norte e do Reino Sul. Depois, no capítulo 2, vai falar um pouco sobre a exposição dos pecados do povo. E em seguida, no capítulo 3, ele expõe os pecados dos governantes e dos falsos profetas.
Aí, partindo para o capítulo 4, vai ter uma descrição das glórias do reino futuro de Cristo na Terra. No capítulo 5, é uma previsão dos eventos relacionados tanto com a primeira quanto com a segunda vinda de Cristo. No capítulo 6 e 7, ele volta a fazer condenações contra o povo e ele termina o livro citando algumas bênçãos com a vinda de Cristo. Então, o profeta Miqueias trouxe essa mensagem realmente para pedir a equidade e a justiça para o povo de Deus que estava vivendo numa situação moral totalmente depravada. E aí nós temos Naum. Naum, o significado do nome Naum, ele é visto como consolo. E é muito legal que esse consolo está muito relacionado com a mensagem do profeta Naum para as pessoas que ele destinou sua mensagem. A ideia do livro foi trazer uma sentença exclusiva para os assírios, especificamente a cidade de Nínive. Então o livro não vai acusar os pecados do povo de Deus, tanto de Israel quanto de Judá, mas sim ele vai trazer uma mensagem de sentença para os seus inimigos, os assírios. Ele viveu na época do reinado de Ezequias, que foi o último rei de Israel. Então, nesse período, os assírios, eles invadem Israel e levam as 10 tribos desse reinado cativas. E aí é legal a gente pensar que nós conversamos agora há pouco sobre Jonas, e Jonas ele trouxe uma mensagem de arrependimento para o povo de Nínive. E o povo realmente se arrependeu. Mas Naum, que veio depois, cerca de 100 anos depois de Jonas, ele viveu na época que os assírios eles já não tinham mais eles já não estavam mais voltados para Deus e eles até invadiram e destruíram o reinado norte de Israel. Então a gente vê que o profeta ele vai para trazer uma sentença para os assírios. Então no meio dessa invasão de Israel, possivelmente o profeta fugiu para o reino sul e aí ele escreveu a sua carta, o seu livro, né? E o tema do livro é a proclamação do juízo de Deus sobre Nínive, a capital inimiga. Então, Nínive está representando a capital assíria, que eram os inimigos e que levaram cativo o povo de Deus. E o livro ele começa falando sobre o juiz de Nínive. Então, ele vai descrever sobre o juiz, que é Deus. Vai falar sobre a sua força, sobre o seu poder, sobre a sua grandiosidade. Então o livro continua e fala um pouco sobre a sentença sobre Nínive. Esse Deus tão grande, tão poderoso, com certeza iria fazer justiça contra os seus inimigos. E ele termina descrevendo a execução e a sentença do povo de Nínive. Então ele vai descrever um pouco sobre a destruição de Nínive. Nínive é uma cidade muito grande, mas ela foi destruída com uma enchente do rio Tigre, se eu não me engano, e com essa enchente repentina, houve uma queda de uma muralha, de uma parede muito grande, destruiu uma boa parte da cidade, e uma outra parte da cidade acabou sendo destruída com fogo também. Então o livro realmente trata da proclamação do juízo contra o juízo de Deus contra os seus inimigos, sobre a cidade de Nínive. E aí, por fim, nós temos o nosso último livro que nós estaremos estudando hoje, que é o livro de Abacuque. Abacuque ele foi escrito pouco antes de Judá ser levada cativa pela Babilônia. Então, o profeta, ele estruturou seu livro, basicamente, a gente pode entender o livro de Abacuque sobre uma perspectiva de duas perguntas principais. Primeiramente, o profeta se perguntou, por que Deus não pune Judá, já que está envolvida em pecado? Então, a gente vê que Abacuque ele via os seus contemporâneos e ele realmente não se conformava, porque eles estavam vivendo tão totalmente depravados moralmente, espiritualmente, estavam longe de Deus, envolvidos em pecado. E aí Abacuque se pergunta, por que Deus não traz uma punição para esse povo? Então a gente tem aqui, ó, no começo do livro, o profeta Abacuque falando, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que te traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, realmente, Abacuque estava se perguntando por que Deus não traria essa punição ao povo de Judá. E aí Deus responde o profeta, e ele fala que ele sim vai trazer a justiça e a punição para Judá. Olha só, o versículo 5 e 6 do primeiro capítulo.
Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fossem contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Então aqui Deus responde à pergunta de Abacuque. Ele fala que ele vai trazer a nação dos babilônicos para destruir e levar cativa a nação de Judá devido ao seu pecado. E aí Abacuque ele acaba fazendo uma nova pergunta. Ele fala, mas por que é que Deus vai punir Judá com uma nação tão corrompida? Judá ela estava corrompida, mas Deus ia punir Judá com uma nação mais corrompida que Judá? Então a gente tem mais um trecho aqui que relata isso, Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram que são mais justos que eles? Realmente, Abacuque ele não entendia porque Deus estava usando os babilônicos para levarem cativo o povo de Judá. E aí Deus responde essa pergunta de Abacuque também, ó. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Então, nesse trecho, é Deus falando que ele não deixaria impune também o povo babilônico, porque eles estavam distantes de Deus, eles não viviam junto com Deus, eles eram inimigos do povo de Deus, e Deus também traria justiça para os babilônicos. E ele fala também sobre essa justiça que Deus faria sobre esse povo. E aí, por fim, o livro de Abacuque termina e a gente vê uma mensagem de Deus falando para Abacuque sobre a necessidade da confiança em Deus. Deus fala sobre a importância da confiança nele acima de qualquer circunstância. E aí é que a gente pode finalizar a aula com esse versículo de Abacuque que eu acredito que seja conhecido, provavelmente você já deve ter ouvido. Ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, realmente, a gente vê o profeta escrevendo uma mensagem mostrando que, acima de qualquer circunstância, ele conseguia exultar em Deus, e ele realmente entendia que é importante a confiança em Deus acima de qualquer circunstância. Então, pessoal, hoje nós falamos sobre mais 5 livros dos profetas menores, ainda faltam alguns, mas nós vamos comentar sobre ele na aula da semana que vem. E aí eu agradeço pela atenção, espero que a aula tenha sido boa, e caso tenha ficado alguma dúvida ou você queira fazer algum comentário também, fique à vontade para escrever seu comentário aqui, sua pergunta nos comentários, entrar em contato com a gente, que a gente pode estar conversando mais sobre o tema, tá bom? Então, eu desejo a você uma boa semana e que Deus te abençoe.